Oi, meu nome é Amanda. Oi, meu nome é Karine. Um podcast de mulheres para mulheres. Um café entre amigas. Aqui Você pode sentir. Bom dia, comunidade! E aí, meu povo, como que vocês estão? Como que você tá, Amandinha? Eu tô bem, e você? Tô bem também. Então tá bom. Pensando em muitas coisas. Posso já introduzir o Pode, tema? Porque eu já pode. quero falar sobre. É um negócio que me deixa feliz. Uhum. Olhar com carinho para os começos é o tema de hoje. E nossas inseguranças, assim, a forma como a gente lida com essas inseguranças de começos. Exato. E é um tema que eu olhei com muito carinho para isso, porque eu lembro que quando eu pensei nesse tema, na verdade ele surgiu, né? A gente teve um processo com o podcast, quando a gente resolveu, de fato, né? Já falamos aqui, que surgiu num bate-papo, que você tinha vontade, eu tenho vontade. Então por que a gente não faz? A gente sentou, conversou, o que falaríamos? Fomos atrás de estúdio, que é o melhor estúdio, gente. Quem quiser, vamos deixar o arroba aqui marcado. Mas assim, e aí a gente conseguiu, né? E idealizamos e começamos. E a partir desse começo, a gente veio com muita expectativa e muita vontade, assim. Foi algo muito gostoso pra gente. E pra mim tem sido, né? Porque é um processo que cada tema que a gente define, que a gente senta pra fazer pauta, pra falar, discorrer sobre o tema, como será, né? A gravação, enfim. É algo que eu passo a semana refletindo sobre, né? E teve uma época, alguns meses atrás, que foi quando esse tema surgiu, de olhar com carinho para os começos, foi que eu acho que já te colocando nisso, você também passou por essa parte aí, que eu sei. Em certo momento ele parou de ser algo muito prazeroso para ser algo que talvez trouxesse uma certa angústia, porque a nossa autocobrança é muito grande. A nossa vontade de fazer algo muito bom ou muito certinho, perfeito aos nossos olhos, é muito grande. Então, aquela coisa de, não, eu tenho que fazer assim, assim, assim. Eu e você, a gente tem a nossa vida profissional paralela, que não tem nada a ver com o podcast. E, ao mesmo tempo, a gente edita, a gente faz a arte, a gente agenda, a gente faz as coisas. E aprendendo, né, no caminho. Porque não somos profissionais da área, mas a gente abraçou o projeto juntas, né? E nesse tempo, a gente teve, né, os altos e baixos, as oscilações. Para onde que vai? O que a gente quer? O que está acontecendo? E aí, eu lembro que teve um mês que foi mês passado, na verdade, mês retrasado, que eu falei, gente, calma. É só um começo. É só... Hoje é março, finalzinho de março. Eu tive esse insight em fevereiro. Nós começamos em dezembro. Tipo, quando colocou tudo, né? Assim, tá bom, vamos fazer. Mas a gravação mesmo, de rotina, a cada 15 dias gravar, etc e tal, foi em janeiro. Aliás, foi em fevereiro mesmo. Né? Em janeiro a gente pegou um pouquinho do final, começamos a gravar no final de janeiro, mas em fevereiro a gente já foi o mês todo gravando, o mês todo editando, subindo, né? A gente grava, a gente sobe episódio que a gente gravou há 2 ou 3 semanas anterior, né? Enfim. Então foi mais fevereiro mesmo que o negócio tomou forma. Janeiro a gente ainda tava meio que, né? Como janeiro a gente tava gravando pra postar em fevereiro, então a gente ainda estava sentindo como que seria a demanda real de gravar e ter que editar ao mesmo tempo. Mas então, a gente começou a gravar acho que na terceira semana, né? De janeiro. Foi. A gente teve as 2 primeiras semanas ok, aí as 2 últimas a gente só gravou. Lembra, era para ter lançado em janeiro, para ter estreado em janeiro. A gente falou assim, não, vamos fazer a gravação em janeiro para ter um mês, sempre estar um mês à frente, para dar tempo. Então, assim, a gente jogou o que seria para janeiro para fevereiro. Então a gente gravou, só que assim, em janeiro a gente só gravou e editou um pouco. Só que aí em fevereiro a gente tava lidando com a gravação para edição do próximo, aquela loucura toda, né? Em fevereiro a gente gravou para março. Só que em fevereiro a gente também postava os episódios de fevereiro. Exato. Então assim, né? E querendo ou não, você tem que estar meio que de olho nos 2 temas, né? Porque pelo que você já falou e gravou, e aquilo que você está se preparando para falar, e a vida acontecendo nos bastidores, né?
Sim, total. E aí, junto com isso, eu pensei assim, mas é só o começo, né? E como a gente tem essa autocobrança, assim, de... Ah, mas será que alguém vai assistir? Mas será que tá bom? Ah, mas podia estar melhor assim. Ah, mas a arte podia... Eu, né? Ah, mas a arte podia assim. Ah, mas não sei... Ah, mas será? E eu... Pensando nisso, falei assim, gente, aí eu acho que nessa época aí de fevereiro, eu acabei assistindo um pensamento mesmo, de um Reels, de uma blogueira, uma influencer, que ela postou sobre isso, né? De começos. E aí foi onde me veio isso, assim, que eu falei, gente, sim. E acho que da Natália também. Eu lembro que na época que você me apresentou o tema, eu lembro que você falou alguma coisa ou você mencionou. Então, você deve ter visto esse Reels da blogueira. Sim, sim. E aí, eu lembro que eu tinha te mandado também os primeiros episódios dela. E você falou assim, nossa, que diferença e coisa e tal. E, Sim. tipo, pra gente olhar exatamente com este olhar. Total, Né? total. De, tipo, com mais empatia, com mais Carinho. amorosidade, carinho, exato, pra esse nosso começo. E eu fiquei com isso na cabeça, assim. E verdade, do podcast, eu tinha até esquecido. Mas do podcast, é um podcast que, assim, nossa, a gente já falou dele algumas vezes aqui. É um podcast maravilhoso. Ela começou em 2017. Se você for pegar o primeiro episódio dela... Nossa, totalmente diferente. Foi até que eu falei pra Amanda. Eu falei assim, nossa, Amanda, se o podcast dela hoje seguisse a mesma linha, eu não ia conseguir acompanhar. Porque, nitidamente, pra mim, foi a percepção que eu tive, é que ela tava lendo um texto. Eu falei, pra ler um texto, eu mesma leio. Eu publico o texto e eu leio, eu prefiro. Então é algo que não me pegou. Mas dali pra frente, eu falei, meu Deus, é o podcast que me direciona. Ela lança toda quarta-feira os episódios novos e, tipo, de quarta-feira eu já tô ali no Spotify esperando, de verdade. Porque pra mim ela é maravilhosa, assim. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, nossa, ela também teve um começo. Todo mundo tem um começo, né? E aí era onde eu pensei no podcast, pensei na minha vida, na parte profissional também, que eu já tive um começo. Às vezes alguns microprojetos que eu faço ali para a própria Dynami, que é a minha marca, né? Também é olhar com esse carinho, que também estou começando, também estou conhecendo, me inteirando como funciona. Então é um olhar assim com carinho e não de cobrança, porque a gente pode pensar assim, nossa, mas que amador. Nossa, mas, gente, em algum momento que você tenha coragem, porque precisa de coragem, que você tenha coragem pra se arriscar e dar a sua cara a tapa, porque aqui nós não somos personagens, aqui é a Karine e a Amanda. Não é a Karine da Dynami, é a Karine pessoa. A Karine da Dynami não é diferente da Karine pessoa, só que é profissional, tem outros trejeitos, o jeito de tratar bem uma cliente e tal. Coisa que talvez no meu dia a dia eu sou mais despachada, sou mais bocada e tal. Não vou ser assim com uma cliente. Mas é olhar com carinho, assim, de tipo, estamos começando. Tem toda uma parte que precisa aprender, precisa evoluir, mas para evoluir tem que ter esse começo. E que bom que eu tive coragem de arriscar. E aí eu lembro que no começo eu tinha muito medo. Nossa, tô falando bastante, né? Mas. Peraí. Mas é que no começo. Não, daqui a pouco o produtor tá falando, sei lá, 10 minutos. Eu tô aqui, ó. E a Amanda só existiu. A Amanda tá... É isso aí, gente. Obrigada, valeu. Não, calma, que eu já vou finalizar. Que daí eu lembro que no começo eu pensava muito isso. Eu falei assim, nossa, mas... Ai, vão me achar besta. Nossa, vão falar, o que essa menina tá querendo? Porque eu lembro que na época, isso pra mim é um gatilho. Porque quando eu fazia teatro, eu ouvi, inclusive, de parente meu, falando, ai, palmas pra artista. Ai, ela quer ser artista. Ai. E foi em tom de brincadeira que algumas pessoas deram risada e aquilo me irritou. Porque, assim, o que você tem a ver com isso, cara? Vai pra PQP, entendeu? Porque já é um estigma, já é uma coisa, quer ser famosinha, E não, eu só quero ser. Entendeu? E isso faz parte de mim, comunicar faz parte de mim. Então eu lembro que era um dos medos que eu tinha, assim, com o podcast, do julgamento, de o que vai ser e tal. Enfim, pra resumir a minha parte, eu fiquei feliz, assim, de olhar e falar assim, nossa, foi um começo porque em algum momento eu tive coragem. E a partir desse momento de coragem, eu banquei o que viesse a partir disso. E mesmo olhando, eu tenho consciência, tem coisas que podem melhorar, mas é só um começo, sabe? Nossa, não, e assim, pra um começo, eu acho que a gente, não por nada, mas a gente foi muito bem. Pra gente que tá fazendo tudo sozinha, meu...
E assim, né, para contextualizar um pouco, o porquê, gente, deste tema, o porquê disso tudo, né? É porque chegamos ao fim da nossa primeira temporada. Com o episódio de hoje, nós encerramos essa primeira temporada. E o objetivo é exatamente esse, falar um pouquinho sobre os começos, em como foi pra gente começar esse projeto, em como está sendo. Tem muita coisa que acontece nos bastidores que vocês nem imaginam. Tem muita coisa que a gente acaba sentindo e absorvendo de uma forma diferente de acordo com os feedbacks que recebemos. Então, eu lembro assim que à medida que os feedbacks foram aparecendo, foram começando, eu falei assim, gente, olha que legal, as pessoas realmente estão gostando. Hoje mesmo, eu recebi um feedback sobre o nosso episódio de ontem, sobre a Mulher Guerreira. Olha que legal. Foi muito legal. E eu falei assim, gente, que bacana, a gente realmente está tocando algumas pessoas. E eu acho que traz muito, vale a pena muito a gente trazer essa reflexão, né? Do porquê que a gente criou o podcast, qual o objetivo. Eu acho que a gente está aprendendo muito, né? Falo por mim. Nossa, gente, perdão. Mas eu falo muito, falo por mim. A gente está aprendendo. Eu não tinha noção da grandeza, da responsabilidade, de todo o trabalho que demandava. Por mais que eu já tenha criado alguns conteúdos para o meu perfil profissional, é muito diferente, porque não tinha aquela obrigação. Então, sempre foi, e até hoje tanto que está até meio parado, mas sempre foi naquela coisa assim, quando sobrar um tempo eu faço. Não era com aquela periodicidade, diferente de aqui, né, da agora. Então, lidar com o roteiro, sair da zona de conforto, a arte a gente que faz, as músicas. A gente tem ajuda, sim, do produtor muitas vezes, mas boa parte das coisas a gente acaba fazendo sozinha mesmo. E, cara, dá um puta trabalho. E é aquilo, porque como a gente não é profissional da área, o que um profissional Sim. demoraria, sei lá, meia hora, a gente demora 2, 3, Nossa, né? exato. E assim, e tá tudo bem. Porque como você falou, como a gente conversou, né? Tá tudo bem, é só um começo. Eu lembro que no comecinho de fevereiro, né? Acho que você mandou uma mensagem pra mim e falou assim, viu, o que você espera do podcast? Eu falei assim, amiga, tem 2 meses que tá, eu não sei. E a ansiedade, assim. Eu sei lá o que eu espero. Vamos ver, né? Vamos sentindo. E como até o próprio nome do podcast Pode Sentir, a gente também sentiu agora o momento necessário de fazer uma pausa. Não, é uma pausa meio que com data marcada para voltar, porque é um projeto que a gente está amando fazer, apesar de várias coisas que acontecem. A gente está gostando muito de fazer, né? A gente não vai abandonar o projeto, a gente vê que tem chances mesmo de crescimento, mas acho que é uma pausa necessária até para a gente sentir e conseguir realinhar as nossas expectativas, as nossas estratégias. Quando a gente começou, quando a gente sentou para conversar, montar realmente o projeto, eu lembro que era muito de uma forma mais tranquila, leve. Era para ser um hobby. E acabou virando uma responsabilidade. Porque tanto eu quanto você, nós não temos o perfil de fazer as coisas nas coxas. Então, a gente gosta de fazer uma coisa bem feita. E por hora é a gente com a gente mesmo, né? Então, assim, a gente vai alinhando, a gente vai fazendo como pode, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Eu tenho muito orgulho do que a gente construiu até agora. Sim. Tenho muito orgulho mesmo. E eu acredito que a gente tem muitas chances de melhorar e crescer. Mas foi bom ter acontecido tudo que aconteceu da forma que aconteceu pra gente entender melhor, né? Tanto que no final de semana retrasado, acho, tava conversando com uma amiga e ela falou uma coisa que é verdade. O fato da gente se relacionar com outra pessoa é uma situação, uma oportunidade de ter um momento de autoconhecimento. E é muito verdade, porque o outro vai também trazer algumas questões que vai engatilhar coisas em você, que vai incentivar, que vai... Enfim, que vai demandar uma certa observação. E você acaba aprendendo muito sobre si também, se relacionando com o outro. E eu acho que esse projeto foi assim. Então, né, tiveram momentos que eu falava assim, não, mas isso é muito fácil. Ao mesmo tempo que tiveram momentos que você, perdi o tempo fazendo isso e, cara, que saco. E aí, a outra, assim, tal, equilibrava. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa
né, que tem nesses 3 meses, quase 4, né? Porque a gente começou mesmo em dezembro. Na verdade, a gente começou em dezembro. Sim. Com as reuniões, a comprar os produtos, a montar a logo, nananana. Então, assim, de dezembro para cá, né? Março. Então, assim, foram 4 meses, pouco tempo, mas ao mesmo tempo foram muito intensos. Muito intensos. E nisso assim, tudo a nossa vida acontecendo. É isso que eu ia né? falar. Em paralelo, o nosso trabalho, que é a nossa prioridade, né? Em questão profissional, é a nossa prioridade. Então, aqui, de fato, seria algo como o que eu acho que nós duas temos isso ainda, é algo para diversão. É divertimento, é leve, né? E o trabalho, a gente tem o nosso trabalho durante a semana, horário comercial, enfim. Mas é gostoso, assim, porque as coisas. A gente só consegue ter a percepção quando a gente arrisca. Exato. Quando a gente permite as coisas acontecerem. Por isso também do pode sentir. Exato. É permitir tudo isso acontecer. Exatamente. Lembra que uma amiga nossa falou assim: nossa, vocês são muito corajosas. E a gente nunca tinha orado por esse ponto. Não. Tipo assim, a gente vai ficar falando, né? Tipo assim, escuta quem quer, tá? Se a gente conseguir tocar uma pessoa, né? Legal, bacana. E aí, a partir do momento, eu acho que isso também trouxe uma certa carga. A partir do momento que a gente foi tendo alguns feedbacks de algumas pessoas, e as pessoas também trazendo de forma de elogio mesmo, ou até de uma crítica construtiva, eu acho que a gente acabou, sabe, pegando aquela coisa, nossa, então pera, não, então assim, não, então tá, a gente pode fazer... É uma responsabilidade. No sentido de, assim, manter essa... Não é expectativa, mas é uma expectativa Sim. de atender. Tudo bem que, nossa, não é 1 milhão de visualizações, não é, né? E como a gente sempre falou, a gente gosta de feedback, a gente pedia feedback, a gente pede feedback, né? Porque é prazeroso pra gente e é gostoso saber que a gente, de alguma maneira, tá tocando alguém ou alguém tá assistindo. Mãe, beijo, minha mãe tá assistindo, sabe? Mas, tipo, valeu, assim... família! Uhul! É nóis! 7 seguidores! Não, mentira, tem mais. Não, mas assim, começos. E tudo bem também se fosse. Porque, afinal de contas, sei lá, fala o nome de um ator famoso aí. Giannichini, não. Mas, não nada contra o Giannichini também, Suzana né? Vieira. Suzana Vieira. Imagina, ela não começou no teatro. Aquela lá que é A Fernanda Montenegro? Não, também, não. Mas aquela que é loira, que fez A Escolha de Sofia. Gente, Meryl Streep. Você acha, Meryl Streep? Maravilhosa. Quanto tempo? Você acha que a galera já começou assim, atuando super? Não, todo mundo começou no quintal de casa, né? Enfim. Exato. E também, assim, na parte de atuação, vai muito de acordo com a maturidade de cada um, né? Quanto mais anos você tem de vida, você tem mais experiência, mais crível fica uma atuação sua, né? Exato. E a mesma coisa a gente. Mesmo, né? Então, conforme a gente também vai tendo mais idade, mais amadurecimento, a gente também vai sabendo contornar melhor as situações, vai sabendo lidar melhor com isso. Não tô dizendo que vai ter um momento ideal, o certo, mas a gente está arriscando. Exato. Porque a gente quer. A gente está se permitindo, É algo que faz bem, mas a partir do momento que passou a ser preciso de um tema interessante, porque senão não vai ter visualização. Precisamos pensar não sei o quê. E se a gente falasse assim? Isso não aconteceu, né? Se falar assim, porque não. A gente deixa levar. Mas vamos supor, tem que ser um tema interessante para ter engajamento. Tem que ser isso. Aí tem que ter o título. Tem que ter um título bom para chamar atenção. Para chamar atenção. Não pode falar tal coisa porque vai ser, né? Vai ser Exato. cancelada. Aí que não sei o que. Então, assim, querendo ou não... E acho que até por... Gente, convenhamos, né? Nossa cidade, todo mundo meio que se conhece. Por maior que seja, temos os nichos, tem os bloquinhos. Então, sabe? A gente tenta deixar de lado aqui, mas tem o nosso lado profissional que conta. Lógico. Porque, assim, tem um monte de paciente que me acompanha lá. Exato, não dá pra falar qualquer coisa, né? falando qualquer coisa que passa na minha cabeça. Por mais que aqui seja a Amanda pessoa, não a Amanda fisioterapeuta, a gente sabe. Não tem também como separar muito essas coisas, né? E isso que o nosso perfil nem é muito grande. Mas assim, mas eu acho bacana, porque a gente teve um crescimento super orgânico. Até hoje a gente não teve que impulsionar nada, não teve nada. E ganhamos alguns seguidores pelos Reels mesmo, que não tem nenhum amigo em comum. Então, é bacana isso. De alguma forma, a gente tá chegando nas pessoas. Sim. E todo mundo teve um começo. Ninguém começou super bem, super bonito. Tanto que... Quem é mais da minha idade, talvez vai lembrar da fase dos youtubers. Meu, você vê as meninas que iniciaram, né, no YouTube, como que eram os primeiros vídeos, como que eram as primeiras publis, como elas estão hoje, totalmente diferente, né? Tanto que até já se mudou muito
o tipo de profissão. Então, hoje não é mais youtuber, é influenciador. Então, assim, gente, todas as pessoas têm um começo. E o nosso começo está sendo esse, né? E eu acho que o legal é a gente ter... Enquanto fizer sentido, enquanto termos o mesmo objetivo, e não o mesmo objetivo de... o meu objetivo é tal, o objetivo da Karine é outro. Tudo bem, mas mesmo com objetivos diferentes, nós conseguimos alinhar e seguir para o mesmo caminho? Beleza. Então, assim, enquanto faz sentido, enquanto está bom, enquanto é legal, a gente tem que seguir com isso mesmo, né? Sim. E uma vez até eu falei para você, nem tudo tem que agregar, nem tudo tem que... Às vezes as coisas só são como são e pronto. Às vezes vai ter um tema que vai ser um tema assim, tipo, beleza. Mas tá bacana, depois vai ter um tema um pouquinho mais cabeça, que faz pensar, enfim. Eu acho que a questão de trazer convidadas, a gente viu o quanto que mudou a dinâmica, o quanto que impactou. Nossa, em cada uma. Gente, eu fiquei... Gente, muito. Mas assim, muda muito, porque entra também essa questão, né? Eu acho que dá responsabilidade. É entender que assim, ó, pra nós é de um jeito. Se a gente tem uma convidada, a responsabilidade muda. Eu não... Gente, muda muito. Muda é o seguinte, muito. Ó, quando vocês tiverem um podcast de vocês, aí vocês vão poder também ter mais um som. Brincadeira, mas assim... Não, e talvez também é de como cada um leva, né? Porque Sim. é o que a gente falou, o nosso perfil é de se apropriar da coisa. Então, assim, e beleza. É chato, né? Chato de crítico. E a gente de tem crítico, essa exato. crítica com a gente mesmo que vai... respingar na crítica com o outro e na expectativa do outro, que vai respingar no projeto, que vai em tudo. E isso tem muito a ver com a nossa ansiedade, né? Eu sou uma sim. pessoa muito ansiosa, você também. E eu acho... Por isso que eu quis... até tá escrito aqui, ó. Olhar com carinho para os começos, pra gente não esquecer. Que é só um começo. Que é só um começo. Ai, já pensou? Já vejo a gente daqui uns... 5 anos, que é menos tempo, né? Daqui uns 5 anos, a gente tudo patrocinado. Lembra quando a gente fazia podcast naquele estúdio? Olha, o produtor tá com um puto estúdio agora. Olha a gente com bananã. Sabe? Então, assim, é bacana. E pode ser também que daqui 5 anos não tenha nem... não tem nem mais perfil, não tem nem mais garrafinha, não tem mais caneca. Tudo bem, mas eu tenho certeza que, por hora, até agora, foi um projeto que só agregou, né? Mesmo com alguns obstáculos, só agregou. Muito. E... Até porque os temas, a grande parte dos temas, independente de título, a gente sempre acabava caindo, bem ou mal, em autoconhecimento. É uma coisa que é isso. Que é o nosso podcast norte é sobre até, nós né? duas, Exato. assim, né? Porque sobre nós duas, por quê? Porque estamos nós duas aqui falando, conversando. Então, assim, querendo ou não... Gente, é muito legal. No final das contas, acaba sempre saindo a nossa opinião sobre algo. Exato. Não tem certo e errado, é a nossa opinião. Então o a gente tá sempre certa, mas assim... Então... Mas o tempo todo a gente tá em contato, a gente tá olhando como a gente pensa. Então, tem hora que é o que você falou, que o tema, às vezes, ele não precisa fazer um sentido e ter um baita de um propósito. Ele simplesmente tem. E tá bom, é um respirinho ali. Só que a gente, eu acho que nesse processo, o tempo todo a gente tá se olhando, como eu penso sobre tal coisa, como eu acho que não sei o quê, o que eu vou falar sobre isso. É o que eu falei, a gente grava geralmente de quarta-feira. Às vezes acontece alguns imprevistos e a gente muda pra segunda. Mas, por exemplo, assim, a gravação é quarta-feira. Então, a gente se reúne, sei lá, final de semana. Eu tô quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarto, o dia inteiro pensando sobre o tema. Não é que eu tô parada pensando, mas sempre vem alguma coisa, vem alguma frase, vem alguma intuição, vem, sabe, alguma coisa que eu já vi, que eu vou procurar pra rever, pra poder falar no dia. Não é uma coisa, por mais tranquilo e leve que a gente queira levar, não é uma coisa que a gente fala, Deus dará. Vamos chegar lá e vamos ver o que vai sair. Não é o nosso perfil. E aí, junto com isso, vem a nossa autocobrança. Não é ninguém falando. É eu comigo mesma, você com você mesma. Falando, e as vozes da nossa cabeça. Tipo, putz, tal coisa podia ter sido assim. Ou, como já aconteceu comigo mesma. Um dia a gente gravou um episódio, foi super gostoso, você sabe? Foi super gente, gostoso. sei. Eu que lute. Mas eu também não sou só. A gente pensou no tema, sentamos, conversamos, definimos alinhamos, o tema. Concordamos. Do mês inteiro. Tal coisa. Nos divertimos. Dia tal. Tema tal. Ai, Fechou. Beleza, nós duas. Vamos gravar. Cara, delicioso gravação, etc e tal. Assisti, falei, não gostei. Aí vira, o que você quer?
Aí eu falei, Mandinha, eu não gostei não. E tipo assim, foi tudo delicioso. Foi tudo delicioso. Só que na hora que eu assisti, que é o resultado final, não porque o resultado ficou ruim. Não, Mas é porque eu falei mas assim, a forma como talvez O que criou... agregou? Não agregou Exato, nada. Daí mas ela tudo falou bem. assim, mas não necessariamente tem que agregar, gente. É só, tipo, sabe, tem... Só, tá tudo bem. Cadê a... E isso, cara, é super normal, porque também tiveram... Que nem... Sim. Gente, já teve vez da Cá falar assim, a gente vai gravar, a gente faz a mesma coisa. Monta os temas, senta, faz roteiro, põe Tiana. Na hora de sentar e gravar. Ai, não, mas eu acho que esse tipo... Aí fala, não, mas pera, não, como assim? Não. Eu sou a rainha das mudanças. Falei assim, cara, não, como assim, cara? E eu sou a rainha do... Do pragmático. É, entendeu? Então, assim, isso, cara... Gente, virginiana com aquariana. Quem Não. entende? Sabe que uma é tipo... Não, mas eu acho que é meio geminiana essa menina aqui, gente. Eu vou fazer uma astral. Eu vou fazer uma astral direito. Não tem nada disso. Não, e sabe o que é engraçado? Até trazendo esse gancho dos astros e dos signos. Eu nunca me achei muito virginiana na questão pragmática, organizada. Porque, cara, minha casa é bagunçada. E eu sou toda... Mas eu sou muito virginiana até, porque eu sou muito crítica, eu sou muito rígida. Eu sou, sabe? Tipo, não, a gente combinou isso, então eu já me programei, nananana. Então, assim, é um exercício. Muito. Né? A mesma forma você, então... E a gente, né? Sim. Então, assim, tá sendo muito legal. Tô gostando. Gente, não sei se ficou claro ainda, né? Mas o objetivo hoje é fazer meio que uma retrospectiva e deixar as coisas sentirem. A gente vai sentindo e levando. Mas é isso. Acho que até agora tem sido muito bom. Tem sido uma experiência muito agregadora. Existe? Existe. Agregadora? Então tá bom. Que está agregando muito, né? Agregadora Sim. mesmo. A gente vai se conhecendo mais como pessoa, como profissional. A gente vai conhecendo mais o outro também. Sim. E tem uma outra coisa que eu acho que tem um impacto grande, que a gente até conversou sobre isso também. A nossa aproximação foi mais ou menos junto com o projeto. Então, foi muita coisa. Muito rápida. Sim. Então, assim... É um casamento, porque é um projeto junto com alguém. Calma, cuidado, que já me casaram uma outra vez com uma amiga. Calma, vamos deixar claro. Não, mas se for pensar... De projeto, gente. Não, pelo amor de Deus. Produtor viveu, ele sabe. Né, produtor? Vai, produtor, aparece aí. Cadê você? Não pode virar a câmera. Fala. Não vai vir. Ai, É verdade. é verdade. Olha, gente, o nosso produtor com essa voz. Mas eu acho que é isso, assim, ao mesmo tempo que a gente conheceu esse projeto, né, criamos, idealizamos e estamos conhecendo o projeto, aprendendo junto com ele, conforme ele vai caminhando, nós estamos nos conhecendo nesse outro lado. Sim. Né? Então, assim, é muita mudança, muita coisa boa também, muita coisa a ser alinhada. E, ao mesmo tempo, eu acho que foi como a Mandinha começou falando, esse lance da pausa. Porque o nosso objetivo inicial sempre foi sentir. A partir do momento que passou para algo mais... como que eu posso falar? Mais pragmático mesmo. Mas, tipo assim, tem que fazer isso, tem que decidir. Mais rigoroso. Mais teórico, Perdeu um pouco o propósito, eu acho. Que Exato. pra mim e talvez pra você mesmo, assim, né? Muito. Porque daí virou Se tornou um uma trabalho, obrigação e não um se segundo tornou... trabalho. Tipo assim, ao invés de ser um momento de meditação, acabou sendo um momento de obrigação. De obrigação. Então, tipo assim... E que muitas vezes a gente já teve um dia muito cansativo. Só quero chegar na minha casa, estender tinha que vir meu gravar. corpo e ficar. E aí, tipo, tinha que vir gravar. E é sempre muito bom, sempre muito gostoso. Sim, uma mas é delícia. aquela história. Às vezes você tá pegando fogo na sua casa, em alguma situação, mas você tem que vir gravar porque você tem um compromisso, porque você Mas o gravar ainda eu acho planejou no mais cronograma e tranquilo. tal. Não, gravar ainda é mais de boa, gente, porque a gente vem, senta aqui e fala. Ficou bom, não ficou bom. Paciência. Mas e o depois? É o depois. Ah. É assim. Alguém quer fazer parceria de edição? É verdade. Estamos aceitando parceria. Parcerias. Mas é isso, assim, eu acho que é o depois mesmo, assim, é definir tema, é definir isso, definir aquilo, que horas sai, que horas não sai, já agendou, não agendou, tem legenda, não tem, o que a gente vai fazer, sabe, assim, é uma delícia. É bom. Só que eu acho que, talvez, nesse nosso momento atual, essa pausa, ela é necessária pra gente resgatar o quão bom isso é. Exatamente. Entende? Porque senão não a gente deixa vai de se ser matar, bom. gente. Mentira, a gente não vai mais se matar, Não, porque não deixa Mas, de ser assim, bom. É uma delícia. Mas talvez nós estejamos sobrecarregadas com outras coisas também. Porque a Sim. vida acontece em paralelo, como você Sim. já falou, né? Exato. E é aquele objetivo, é pra dar um respiro, não é pra, tipo,
Ai, tipo, me livrei. Não, tipo aquele meme, né? Tipo, levanta a mesa, né? Joga tudo pro ar. Não, E não depois é com esse recolhe objetivo. Depois você o catando balde, né? Não, não é com esse objetivo. Mas eu acho que é isso, realmente realinhar, ter um pouco mais de estratégia. Porque, querendo ou não, até como a gente conversou nos últimos episódios sobre rede social, tem muita coisa de... Como que fala? De comparação. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que a gente precisa realinhar, que a gente só tinha como saber fazendo, Sim. né? E que é interessante, porque isso que Não, você falou de muito. comparação só acontece fazendo mesmo. A gente só Exato. sabe do caminho percorrendo. Porque assim, na hora que a gente define tudo, a gente acha que vai ser super ok. Tipo, que nem a Nath falou, né? Ai, vocês são corajosos. Meu, nunca vi por esse lado. Só que depois a gente se depara com algumas fala coisas. que realmente. E não é o outro comparando, é o outro comentando alguma coisa que eu mesma vou comparar com outra coisa. Exato. Entende? Tipo, o outro, sei lá, deu ideia de um tema porque ele viu em tal lugar. Daí eu vou assistir aquilo ali que ele viu, vou falar, mas nossa, o meu tá muito diferente. Ai, né? E já me coloco abaixo. Então, assim, gente. Ou então, tipo assim, ai, psicológico. pelo amor de Deus, olha essa pessoa aí falando. Nossa, não. A gente é muito melhor. Tipo, mas assim, não é muito perfil. Ainda não aconteceu. Não. Eu ainda não passei por isso. Não. Comigo também não, porque honestamente, eu nem fico vendo muito aqui da região, honestamente, né? Mas assim, é algo que é involuntário e fica ali no nosso inconsciente também, né? Então, assim, gente. Mas assim, de fato, gente, precisa de coragem. E não é que, Precisa nossa, de coragem. como elas são corajosas, eu sou a melhor que todo mundo. Mas ao mesmo tempo você precisa de coragem pra vir aqui, sentar aqui, abrir a sua boquinha e sair falando as coisas. Ao mesmo tempo que a gente tá falando, a gente tá pensando, pera, mas... E não é só isso, não. é que quando a gente imagina que, mas é algo que a gente vai deixar fluir, vai ser gostoso. Depois você vai encarando a realidade do dia a dia, que é isso que a gente tá falando. A gravação ainda é o mais tranquilo. É a edição, é a legenda, É publicar. é agendar, tem outra isso, coisa aquilo, também, né? aquilo. Tipo, tem que ter coragem, tem que ter culhão pra fazer essas coisas. Porque assim... Não, porque na hora da edição você pensa, o que eu tava falando? Pode E acontecer. às vezes vai falar assim, gente, que projeto maravilhoso. Às vezes vai falar assim, nossa, mas por que eu tô fazendo isso, cara? Exato. Que passou na minha cabeça? Talvez se nós fôssemos assim, monges, né? Eu não, se eu fosse herdeira, filha. Se eu fosse herdeira, eu não precisasse me preocupar com dinheiro. Eu falo, nossa, vem aqui falar uma briga que for. É bom, verdade, Tô né? feliz. Não, mas eu já vejo se eu fosse uma monge, eu vinha falar qualquer coisa, que vamos sentir todo mundo, entendeu? Cri, cri. Tá, não, corte seco Tramontina. Não, entendi, gente. eu entendi. Não, tudo bem, entendi. Mas eu acho que é isso. Minha filha, se eu fosse herdeira, tinha alguém até pra falar aqui por mim, não, mentira. Não, se eu fosse herdeira, eu faria só sem prestar, sem ter medo da consequência. Pagar os advogados, né? Tipo assim. Pagar o engajamento. Tá lindo, é só eu falar o que eu penso aqui, acabou. É só chegar aqui, tá tudo pronto. Nossa, vai tá lendo o lindo. roteiro ali. Mas eu também acho que perde um pouco a graça. A gente gosta de sofrer, né? A gente tem a personalidade. Com certeza, né? Mas não seria ruim, mas não seria ruim ser herdeira também. Mas se alguém assim, tiver aí uma herança sobrando, manda pra nós. Brincadeira, gente. Quem quiser parceria pra me fazer herdeira, tá tudo bem. Não, tô brincando. Mas eu acho que é isso, assim, é olhar com carinho mesmo, né? A gente voltando e fazendo esse apanhado de tudo que a gente falou, de tudo que a gente passou nesses 4 meses, assim. É olhar com muito carinho mesmo. Sim. E ao mesmo tempo ver quantos começos eu tive na vida, né? Você teve na sua vida, começo de faculdade, começo de que você se formou na faculdade, agora você é uma profissional, você não é mais estudante, você é uma profissional. E aí? Tudo, eu também. É a mesma coisa. Faculdade, São Paulo, teatro. E que não tem limite para recomeços, né? Não tem. Nem para iniciar novos projetos, nem para recomeçar. Pode ser que a gente, nesse período de pausa, a gente volte com uma cabeça bem diferente, com umas mudanças. Pode ser que não volte. Bom, que a gente vai voltar diferente com certeza, né? Porque não somos as mesmas do começo. Sim. Assim como não somos as mesmas do ano passado, porque a gente tá sempre evoluindo, né? As pessoas de forma geral. Mas o que foi que você disse? As mesmas. Ai, eu dou risada. As mesmas. Vou fazer aula de português também. Mesmas. As mesmas. Mas assim, é isso, né? É isso. Não, tô pensando. É isso. Não, mas é verdade. Tipo, a gente vai mudando. As coisas vão mudando. As cabeças, opiniões, enfim.
E o projeto reflete também quem a gente é, então... E que tá tudo bem. Exato, Sabe, tá eu tudo acho que bem o mais recomeçar. importante é isso. Porque quando a gente começou a olhar de uma forma mais rígida mesmo, tipo, tentando profissionalizar algo que não somos profissionais e não temos intenção de ser profissional da área, digo, de edição, etc e tal, a gente não tem intenção, né? Então, quando começou a enrijecer um pouco isso, perdeu o propósito, assim. Sim. Então, tá tudo bem você recalcular a rota. Ou, de repente, você olhar e falar, não é o que eu queria. E simplesmente parar. É um desistir que não é derrota. Não. É um olhar e falar, tá tudo bem, não é isso. É outra coisa. E bora pra outra coisa. Né? Que muitas vezes a gente olha assim, tipo, não, eu comecei, eu preciso ir atrás, eu preciso ir até o fim, eu preciso... Só que já não tá mais fazendo sentido pra você, né? É. Ah, mas pera, muda esse discurso, porque, gente, já não é um adeus, tá? É um até logo. Não é. Ai, Não, chega sim. depois, quando eu voltar, então, gente, eu pode sentir sozinha com Não, a gente, é um Amanda. até Não, logo, mentira, pelo amor de Deus. brincadeira. É um até logo. Ai, bato na cartela. Dou uma microfonada aqui, ó. Aí ela com uma lagriminha falando, gente, então. Não, é um até logo, realmente. Mas é justamente isso, pra recalcular a rota. E talvez não seja a primeira e nem a última. Não? Recalculada de rota, porque se hoje eu, Karine, dia, sei lá que dia de março que é, mas 26, né? 26 de março, vai, deve ser. 26. 26. Eu não sou a mesma que era no dia 24, que eu chamei ela pra ir pra uma balada. Ontem mesmo eu falei, amiga, já não tô mais afim de ir. Tipo assim, em um dia eu mudei. É dessas. Agora imagina em 4 meses. Agora imagina em 1 ano. A gente vai mudar. Vai mudar, não tem A gente jeito. vai recalcular, né? E é Que isso. bom, né? E que bom Sim. que a gente vai recalculando rota, que bom que a gente vai reavaliando, enfim. Imagina se fosse tudo... Não dá E certo, é engraçado que, assim, quando eu venho aqui, a minha mãe sempre... Eu converso bastante com a minha mãe e ela fala assim... Ai, Kel, qual que vai ser o tema? Posso saber? Spoiler? E às vezes eu falo pra ela, né? Dessa vez eu não falei nada. Eu falei, vai ter gravação e tal. Porque às vezes, tipo assim, a pessoa fala, mas será? Mas... E eu simplesmente não falei. Nem falei que ia ter gravação, ela nem sabia disso. Mas pra deixar, pra ver no dia também como que vai ser. Porque às vezes a pessoa, ela coloca um pesar onde não tem. Exato. Não tem um peso, né? Gente, nem o produtor tava sabendo. Produtor? Olha lá. Gente, vocês não estão vendo a cara do Tá produtor. com uma carinha, choranã. O que você acha, produtor? Vou aplicar uma multa. Olha lá, gente. Uma multa porque não avisou a produção. Olha lá. Olha. Foi intencional. E se a gente falar que nessa caneca não tem mais nem água? A gente ainda veio comemorar. Comemorar sim, né? Não, mentira. A minha brindar. não tem nada mesmo. A minha também não. Não tem? É tudo não tem cenográfico. nada. Cenográfico. Então tá bom. Farsa. É isso. É isso. Temos, né? Temos. É um até logo. Ó, Até logo. pra gente... A gente já falou bastante, mas assim, vai. Se você pudesse resumir em algumas palavras... O que foram esses... Ou em uma palavra, vai. Uma palavra. O que foram esses últimos meses? Misericórdia. Se vira, vai. Em uma palavra? Em 2. Aprendizado e acolhimento. Uau! Gostei. Vou até anotar. Foi isso. Aprendizado e acolhimento. Pra mim. Percepção individual. E pra você? Desafiador. Barulho da minha boca, que eu sempre faço barulho no microfone. Vou apanhar, não mentira. Desafiador, total. Desafiador. Também. É isso então, né, gente? É isso. A gente quer agradecer também você que... Vamos olhar pra Central, né? A gente quer agradecer você que desde o começo esteve aqui com a gente, continua aqui, sempre comenta, compartilha, torce, né? A gente às vezes não consegue dar a devida atenção para todo mundo, mas a gente está sempre vendo quem comenta, quem compartilha, enfim, a gente fica muito agradecida, muito grata mesmo. Uhum. Esperamos retornar em breve. Sim. Com De uma novos maneira conteúdos. gostosa que a gente sempre traz, né? E Se leve. divertindo. Exatamente. E é isso. É isso. Enquanto isso, vocês ficam com os episódios anteriores. Isso, Podem maratonem comentar, bastante. podem comentar, podem deixar ideias de temas ou algo que vocês gostariam de conversar, mas ouvir sobre, né? Exatamente. Enfim, o que vocês Estamos quiserem, aceitando. estaremos. É Sim. isso aí. E é isso, né? Gente, obrigada mesmo. Foi Muito muito obrigada. bom até aqui.
Foi. E será melhor ainda mais pra frente. É isso mesmo. Logo a gente volta. É isso, né? Um beijo, Sim, gente. Beijo.